Então, continuando, querido, a ministração, né, sobre unção. Aleluia, aleluia. Tudo que Deus criou, querido, Deus cria com um propósito, como eu e você. Nós fomos criados, querido, com um propósito. Nós não fomos criados aleatórios, sem ter o que fazer, vir para o mundo de qualquer jeito. Cada um de nós, queridos, temos um propósito e cabe a nós descobrirmos esse propósito. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo 30. Os meninos vão projetar aqui, Êxodo 30, a partir do 22. Aqui primeiro, querido, em Salmos 92, 10, diz assim. Davi falando, né? Porém tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Então Davi, ele estava falando aqui do óleo, da unção. Amém? Nós sabemos, querido, que quando o homem, né, desobedece a Deus lá do Éden, ele cai, né? Houve uma ruptura, um desligamento e o homem fica separado de Deus. E Deus, né, por a sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, ele diz: eu preciso fazer algo para trazer o homem de volta, né? Para trazer o homem para perto de mim, para me ter novamente relacionamento com ele. Aleluia. E Deus, queridos, ele cria o óleo, né, que simbolizava o Espírito de Deus. Aleluia. Êxodo 30, 22. Aleluia. Tá aqui já. Êxodo 30, 22. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junta as seguintes especiarias, 500, né? E aqui ele começa a falar, né? Quais os tipos de especiarias, quais as quantidades, né? E como ele ia fazendo. Pode pular, irmão. Pula esse. Faça com eles o óleo sagrado da unção, uma mistura de excelência, obra de perfumaria. Esta será o óleo sagrado da unção. Então aqui, queridos, não é Moisés falando para Deus que ia fazer o óleo da unção, mas é Deus falando para Moisés como ele ia fazer o óleo da unção. Ele diz: pega das mais excelentes, das melhores especiarias para você fazer o óleo da unção. Amém, queridos? Continua. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e será santíssimo. Tudo que tocar neles se tornará santo. Então aqui, querido, nós estamos vendo, né, como foi preparado o óleo da unção com as mais excelentes especiarias. E aqui, né, Deus manda ungir, né, tudo aquilo, todos aqueles elementos que fossem ungidos era separado para o Senhor, era santo. Amém? Próximo. Unja Arão e os seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Próximo. Diga aos israelitas: este será o óleo sagrado da unção, de geração em geração. Próximo. Não o derrame sobre nenhum outro homem e não a faça nenhum outro óleo com a mesma composição. É o óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Aleluia. Quem fizer o óleo como este e usá-lo em alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do meu povo. Então aqui, queridos, né, Deus, ele faz o óleo da unção que representava, né, o Espírito. Então tudo que o óleo tocava, Deus dizia: esse aqui é santo, esse é separado para um propósito, para um serviço.
E aí ele consagra, né, Arão e seus filhos, né, para o sacerdócio. E ele diz que ninguém jamais, né, fizesse esse óleo da unção e nem usasse em nenhum daqueles que eles tinham separado. Amém, queridos? Nós sabemos que na antiga aliança o homem não era, né, criado no seu espírito. O homem era morto espiritualmente. Então Deus, né, ele precisava do homem. Ele queria, né, restaurar o homem. Então ele começa com o óleo da unção. Ele começa, né, consagrando alguns homens. Nós sabemos que é reis, sacerdotes e profetas. Antes dos sacerdotes e profetas, também tem juiz e aqueles que eram designados para algum cargo. Então nós sabemos, querido, que só esse tipo de pessoa, esses 3 grupos de pessoas, podia usar o óleo da unção. Amém? E a unção, né, vinha sobre eles quando eles tinham algo para fazer. Quando eles terminavam de fazer aquilo, o Espírito Santo se retirava. Então o Espírito Santo não ficava ali sobre eles o tempo todo. Queridos, o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Nós estamos na melhor época, queridos. Nós nascemos no tempo certo. Porque, querido, o óleo da unção, a unção vinha apenas sobre estes 3 grupos de pessoas. O restante dos israelitas, eles nunca provaram da unção dentro, nem a unção sobre, nem a unção tangível. Eles não podiam chegar, querido, diante de Deus e orar ao Senhor. Tinha que ser o sacerdote, querido, fazendo isso por eles. E hoje, querido, nós temos livre acesso à presença de Deus. Hoje nós podemos chegar diante do trono da graça, querido, e derramar o nosso coração para o Senhor. Onde quer que nós estivermos, queridos, nós podemos orar ao nosso Deus e Ele responde às nossas orações. Nós temos o privilégio, querido, da unção habitando dentro de nós, que nós fomos untados, derramados pelo óleo da unção. A unção é o Espírito Santo habitando dentro de mim e dentro de você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom. Amém. Aleluia. Então, o que é unção? Né, muitas vezes, às vezes a gente pensa que a unção é o pular, é o correr, é o dançar, né? Aí está o mover do Espírito. Mas a unção, querido, não é isso. Isso é uma reação da unção. É como se uma pessoa toma um choque, cada um tem uma reação. Uns gritam, outros riem, outros choram, outros ficam, né, com os olhos. Então é reação à unção. Mas a definição de unção, queridos, unção significa capacitação, unção significa habilidade, poder, autoridade do Espírito Santo que opera na vida do crente. Outra definição de unção, unção é o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? O poder criativo que criou os céus e a terra. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Unção é um elemento divino de separação para uma determinada missão na vida do crente. Aleluia! Na apostila do Rema diz, unção é uma doação especial de Deus mediante o Espírito Santo, né, recriado no crente para testemunhar e habilitar com poder para cumprir uma missão. Aleluia! Aleluia! Então a unção de Deus é o poder de Deus, a capacitação de Deus sobre as nossas vidas para fazer aquilo, querido, que na força do nosso braço nós não conseguimos, que na nossa inteligência nós não conseguimos, fazendo os melhores cursos, as melhores faculdades, querido, não nos capacita com a unção de Deus nas nossas vidas. Aleluia, 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 glória a Deus. Queridos, quando nós temos um encontro com a unção, as nossas vidas, ela é mudada. O nosso modo de servir ao Senhor, ele é mudado. Como nós olhamos para os nossos irmãos, é mudado, querido. Por quê? Porque nós não somos mais aquele velho homem, aquela velha natureza, mas nós somos transformados em uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia!
né? Lá no livro de Samuel, 1 Samuel fala, né, do rei Saul, quando ele foi consagrado para o rei, né? E Samuel ali ungiu, derramou o óleo sobre a cabeça dele, e ele manda, né, Saul subir para que ele fosse ter um encontro, né, com a unção. Então diz que quando ele teve um encontro com a unção, a vida de Saul, ela foi mudada. Nunca mais ele foi o mesmo, queridos. A Bíblia diz que quando ele, né, encontrou os sacerdotes estavam profetizando. E ali Saul, ele também, né, recebe do poder, recebe da unção. E diz que por horas e horas ele começou a profetizar. Até que o povo falava, gente, e agora Saul é profeta? Por causa do quê, querido? Da unção. A vida dele foi mudada, foi transformada. Então, querido, quando nós temos um encontro com a unção, um encontro com o Espírito Santo de Deus, a nossa vida, a nossa natureza, ela é mudada, ela é transformada. Nós somos transformados em um novo homem, em uma nova mulher, com uma nova natureza, querido, com um novo modo de pensar, com um novo modo de viver, sabendo que agora a unção, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e Ele está dentro de nós, querido, com um propósito, para nos ensinar, para nos instruir acerca de todas as coisas. A Bíblia diz, querido, que a unção, né, o Espírito Santo habitando dentro de nós, ela nos ensina todas as coisas. Não fica nada de fora, querido, é todas as coisas. Aleluia. Nós podemos também ver, querido, a unção, né, sobre a vida de Jesus. A unção sobre a vida de Jesus ela era sem medida. Amém? Nós vemos, né, que quando Jesus ele precisou vir para a terra, a Bíblia diz que ele teve que se esvaziar. Eu queria que vocês colocassem Filipenses 6. Aleluia. Aleluia. Filipenses 2, versículo 6. Diz assim, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade como Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Essa tradução está bem diferente. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Próximo. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, Jesus, para vir e para se identificar conosco, ele precisou, querido, deixar os seus, né, os seus poderes, né? Ele precisou vir para a terra não como Deus reencarnado, Deus todo-poderoso, mas ele teve que deixar a parte, ele teve que se esvaziar, deixar esse poder, né, no céu e vir para a terra como homem. Ele precisou nascer de uma virgem, né? Ele precisou nascer de um nascimento natural, mas a concepção de Jesus, ela foi sobrenatural, porque ele não foi concebido, amém, queridos, por um casal, né? Mas foi o próprio Espírito de Deus que envolveu Maria. Amém? E o Espírito do Altíssimo que gerou Jesus dentro do ventre de Maria. E a Bíblia diz que esse mesmo Jesus, que ele crescia em graça, em conhecimento e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Então, queridos, Jesus, ele precisou se esvaziar para vir para a terra. Amém? Para se identificar comigo e com você. Quando ele diz, querido, vocês farão as mesmas obras que eu faço e vocês farão maiores ainda, Jesus, ele não estava mentindo. Porque se ele estivesse operando aqui como Deus onipotente, nós jamais poderíamos fazer as mesmas coisas que Jesus faz. Mas ele estava falando Jesus como homem, aquele que se esvaziou, aquele que precisou vir para a terra e ser ungido pelo próprio Deus, e ser ungido pelo próprio Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia.
Lá em Hebreus tem até um louvor, né? Tem um louvor que Manassés Guerra canta, que ele diz... Eita, deixa eu preparar a garganta. Aí, né? Diz assim: ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Então, ó Deus, Deus Jesus, o teu Deus, Deus Pai, ungiu Jesus. Por quê? Porque ele se esvaziou e ele veio para a terra, querido, em forma humana. E ele precisava, querido, ser revestido de poder. Ele precisava, querido, de habilidade sobrenatural. Aleluia. Queridos, uma vez que nós nascemos de novo, nós bebemos das águas do Espírito. Jesus disse: quem vier a mim e beber, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas ele diz: aquele que vier a mim e eu lhe der água, do seu interior será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós sabemos que uma fonte, ela é uma cacimba, né? Um buraco. Que ali você vai tirando a água e ela vai jorrando. Você vai tirando a água e ela vai jorrando. Então esse é o novo nascimento, né? O Espírito Santo habitando dentro de nós para nos capacitar, para nos habilitar como filhos de Deus. Amém, querido? Essa água é para nós bebermos. Essa água é para nos habilitar, para nos capacitar, né, a cumprir o nosso chamado, a testemunhar de Jesus Cristo, a testemunhar quem nós somos em Cristo Jesus, a transformação que Ele fez na nossa vida. Porque antes nós estávamos condenados, mas por causa do amor de Deus, da bondade de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós estamos aqui como filhos. Amém, queridos? Então essa fonte é para nós, é para o nosso crescimento, é para amadurecer o nosso caráter, para nós sermos parecidos com Jesus aqui na terra. Mas lá em João 7,37 diz, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você entende que não é mais um poço, não é mais uma cacimba. Uma cacimba, querido, não pode, né, navegar um barco, não pode navegar um navio, você não pode nadar. É só você. Mas em um rio, querido, tem muitas possibilidades. Queridos, quando nós somos revestidos de poder, queridos, o Espírito Santo vem sobre nós. É para nos dar poder, capacitação divina para fazermos as mesmas obras que Jesus fez aqui na terra, queridos, para proclamarmos o hino do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E lá em João, queridos, fala, né, que tendo todo o povo sendo batizado, também o foi Jesus, né? E diz que quando Jesus ele ora, quando ele está sendo batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma, né, pomba em forma corpórea. E do céu ouvia-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E depois que Jesus é batizado, depois que ele é revestido de poder, a Bíblia diz que Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado. Ele foi levado para o deserto não pelo diabo, mas pelo Espírito Santo de Deus. E ele passou 40 dias e 40 noites. Queridos, Deus, a Bíblia diz que Deus ele não pode ser tentado por um mal. Ele não pode ser tentado, né, por o diabo. Mas Jesus ele foi tentado. Porque ele não estava aqui na terra, né, como Deus onipotente, mas ele estava, né, como um homem ungido aqui na terra. Ele era filho de Deus, né? Nós cremos, né, que Jesus ele era Deus e que ele também era homem. Amém? Nós cremos nessas duas formas. Porque o que ele operou aqui na terra, ele operou, queridos, cheio do Espírito Santo, revestido de poder. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi batizado, ele tinha 30 anos de idade. Jesus era filho de Deus com 1 ano de idade, com 5, com 10, com 15, com 20. Mas a Bíblia narra que quando Jesus ele foi batizado, ele saiu no poder do Espírito. E ele começou a pregar, ele começou a evangelizar, ele começou a curar, ele começou a ressuscitar mortos. Ele andou sobre as águas.
Eles, queridos, era a unção de Deus, queridos. Era Jesus e o Espírito Santo, a dupla dinâmica. Era a unção, era o poder de Deus operando na terra. Aleluia. Assim também deve ser conosco, queridos. As águas que estão sobre nós, queridos, não é para nós, é para abençoar outros. É para nós corrermos a nossa carreira e nós levar outros conosco, queridos. Existe uma capacitação divina sobrenatural, onde o meu braço não alcança, querido, por causa da unção, da graça de Deus, ele pode alcançar. É como se o meu braço estivesse aqui querendo tocar aquela câmera, mas eu só posso até aqui. A mão de Deus vem até aqui, querido, e me leva lá, porque é uma capacitação divina. A unção não é criação de homem, mas a unção, ela é criação de Deus, querida. Ela é divina, ela é poderosa e ela está na nossa vida. Ela está habitando dentro de nós e sobre nós. Dentro de nós e sobre nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, oh glória. Lá em João 20. João 20. Não, queridos, 1 João 2:20. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu trouxe muitos versículos, mas não dá para ler todos. Lá em 1 João 2:20 diz: E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não vos escrevi porque não soubessem a verdade, mas porque as sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade. Essa versão é bem diferente. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que vocês colocassem lá em Lucas. Tem como vocês colocar naquela primeira versão? Que é a ARA. Aqui, ó, 1 João está na minha, diz: E vós possuídes a unção que vem dos santos, e tendo conhecimento. Aí no 27 diz: Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes a necessidade que alguém vos ensine, mas a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, queridos, nesse livro, Kenneth Hagin, ele fala, né, da unção por dentro. Quando ele nasceu de novo, ele tinha uma doença incurável, né? Ele era doente do coração, ele tinha uma doença grave no seu sangue, e os médicos já tinham desenganado a vida dele, né? A avó dele, os pais dele já falavam como era que ele queria ter o velório, como era que ia ser as vestes, qual era o padre, né? O pastor que ia lá. Então, para ele, para a medicina, não tinha mais jeito. Os dias dele estavam contados. Mas quando ele aceitou Jesus, a unção que nos ensina todas as coisas começou a levar ele para a palavra e começou a ensinar. Os médicos diziam: você vai morrer, para você não tem jeito. Satanás dizia: você vai morrer, para você não tem jeito. Mas a unção que nos ensina todas as coisas, ela dizia: você não precisa morrer com esse ano de idade. Você tem muita vida pela frente. E o Espírito Santo começava a ensinar ele na palavra. E diz que ele agarrava a palavra, querido. E o próprio Espírito Santo ensinando a ele. Porque não tinha quem orasse por a vida dele, né? Ninguém cria mais na cura dele, mas Deus cria. Porque, né, saúde vem de Deus, né? Doenças, doença, miséria, vem do diabo. Isso é um jugo que está sobre a vida das pessoas. Mas a Bíblia diz, querido, que por causa da unção, o jugo é tirado e ele é despedaçado. Ele é destruído, querido. Ele não tem poder nas nossas vidas.
Então, querido, o jugo foi tirado do nosso pescoço. Jesus, querido, ele nos libertou e nós devemos permanecer livres. Então, não aceite nenhum jugo do diabo na sua vida. Não aceite miséria, não aceite doença, não aceite escassez. Não aceite Satanás dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é ninguém. Ei, queridos, o próprio Deus te ungiu. Você é ungido. Você é filho de Deus. Você tem a unção da ressurreição habitando dentro de você. Então nós em Deus, querido, nós podemos todas as coisas. O poder que opera em nós é aquele poder que operou em Jesus. Aleluia. Querido, Jesus disse que nós faríamos as mesmas coisas que Ele faz se nós crermos. Se você acha que você não pode, você não vai conseguir. Mas porque aquele nome bem dificilzinho, Smith Wigglesworth, né? Ele cria, querido, e ele ressuscitou. Mas, se eu não me engano, foi de 14 pessoas. Então, aquilo que Jesus fez, ele cria que ele podia fazer e ele fez, querido. Ele curava pessoas, ele ressuscitava mortos. Quando ele via um aleijado na cadeira, querido, era com raiva. Mas não era com raiva da pessoa que estava doente, era por trás daquilo que estava sobre a vida dela. Ele tinha raiva do diabo, querido. E ele botava o diabo para correr. As pessoas diziam, por que você é tão bruto? Ele disse, eu não sou bruto com as pessoas, eu sou bruto com o diabo. Então, querido, ele cria que ele podia fazer as mesmas coisas que Jesus. Kenneth Hagin também, querido, ele curava pessoas quando as pessoas diziam assim, não tem mais jeito, vamos para a despedida. E ele disse, por causa que ele cria na cura, né? A cura se manifestava. Então, nós precisamos crer, querido, que aquilo que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo, nós também podemos fazer. Aleluia, porque a unção habita em nós e ela está sobre nós. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Lá em 2 Coríntios 1:21 diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, e quem nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então, queridos, quem nos ungiu não foi homens, porque homens eles não têm a capacidade, né, de criar a unção. Mas, né, os homens, por exemplo, os pastores, né, eles podem transmitir a unção para a nossa vida. Mas homem nenhum é possível de criar a unção. Então, querido, quem nos ungiu foi Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo, querido, ele é o penhor. Ele é a garantia da nossa salvação. Jesus disse, eu vou, mas eu volto. E ele deixou o Espírito Santo como a nossa garantia. Aleluia. E o Espírito Santo, ele vem, ele nos sela, ele nos separa como filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, nós, né, quando nascemos de novo, a unção vem habitar dentro de nós. Quando nós fomos revestidos de poder, né, a unção, ela vem sobre nós. É uma capacitação, é uma habilidade sobrenatural para nós cumprirmos o nosso propósito aqui nessa terra. Então, querido, você não está sozinho, não é na força do seu braço, mas existe um poder, uma graça, uma unção nos capacitando todos os dias para cumprirmos o nosso chamado aqui nessa terra, queridos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que shake bebê babamachori cantinho babamachori babamama ro combro que shake bebê babamachou.
Queridos, nós sabemos também que existe, né, 3 tipos de unção. A unção, né, individual, que é a unção, né, que nós recebemos quando aceitamos Jesus, é para nosso crescimento, né, para nos tornarmos filhos de Deus. Existe a unção nos 5 dons ministeriais. Amém? Pastor, profeta, mestres, evangelistas, né? E nós sabemos que nos 5 dons ministeriais, não todos foram chamados, mas apenas alguns. Mas não quer dizer que essas pessoas que elas foram chamadas, querida, elas são mais importantes, né, do que aqueles que não foram chamados nos 5 dons ministeriais. Não quer dizer que eles são mais filhos de Deus, que eles são mais amados, mas eles têm mais responsabilidade sobre a sua vida, queridos. Porque, queridos, eles recebem, né, os 5 dons ministeriais é para o aperfeiçoamento, é para amadurecimento do corpo, né? Para que o corpo seja bem consolidado, bem ajustado, para que nós sejamos ensinados, querido, na doutrina de Cristo, para que nós não venhamos ser levados por nenhum vento de doutrina, para que nós não venhamos ser enganados, querido, por as falsas doutrinas que tem aí fora. Então, os 5 dons ministeriais é para isso, querido, é para o ajuste, né, do corpo de Cristo, é para o nosso crescimento, é para o nosso ajuste, amém? E tem a unção coletiva, né? Que é, né, esse povo lindo, maravilhoso, cheio da unção, cheio do poder de Deus, unidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, falando as mesmas coisas, querido. Então, existe um poder extraordinário na unção coletiva. Existe um poder extraordinário na minha vida. Imagine várias pessoas cheias da unção, cheias do Espírito Santo. Então, querido, a assembleia, né, o ajuntamento de pessoas, o ajuntamento de santos, querido, foi ideia de Deus. Aleluia, aleluia, não foi ideia de homens. Então, querido, todas as vezes que tiver culto, querido, nós precisamos estar aqui nesse lugar. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então, é de fundamental importância, querido, o congregar, o ajuntamento de pessoas. Porque, queridos, uma brasa, né, distante de outra, ela se apaga rapidinho. Mas uma brasa, querido, unida com a outra brasa, querido, dá um fogaréu, querido, e o fogo não se apaga. Amém? Então, um ajuntamento de santos, querido, nós vamos, querido, nos fortalecer. Porque aquilo que eu não tenho, você tem. E aquilo que você não tem, Sandrinha tem. Então, nós juntos, nós ficamos fortes. Nós ficamos unidos, querido. E nada e ninguém, querido, pode, queridos, separar esse ajuntamento santo. Então, queridos, dê valor aos cultos. Dê valor ao ajuntamento santo. Dê valor, querida, à palavra que é ministrada nesse lugar. O louvor que é, né, ministrado nesse lugar. Porque existe uma unção no pregar, no ensinar, no louvor. Amém, queridos? Então, considere a unção. Porque quando você considera, você usufrui dela. Amém? Aleluia. Lá em Atos 1:6. Deixa eu ler na minha versão, que essa dali tá muito diferente. Atos 1:6. Deixa eu ver, foi Atos 6. Aleluia, diz assim, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui quando está falando poder, querido, é dunamis, no grego é dunamis. Aleluia, né? E no grego, poder do Espírito Santo. Quando nós vamos para o grego, dunamos, a palavra poder no grego é poder, força, habilidade, poder que consiste, que baseia-se em exércitos, força e multidão. Então, dunamis de Deus, querido, é um exército, é força, é uma multidão. Aleluia, é a sua força por várias vezes multiplicada. Então, dunamis de Deus, querida, habita dentro de mim e dentro de você.
Todas as vezes, querido, que você estiver fazendo algo que você achar que está difícil, lembre-se, o dunamis de Deus, a força, querido, de um exército, a força, querido, multiplicada por muitos, habita dentro de mim. Aleluia, aleluia. E quando você estiver achando que está difícil, querido, porque em muitos momentos na nossa vida, querido, muitos processos na nossa vida vão ser dolorosos, mas lembre que o poder, o dunamis de Deus está dentro de você. Aleluia. E o Espírito Santo, querido, ele te habilita, ele te capacita, querido, a cumprir o seu propósito e o seu chamado. Então não tenha medo, não desista. Por mais que só você na sua casa seja crente, só você na sua casa seja coluna, permaneça firme. Permaneça firme, porque é uma graça, querida, há uma unção, há uma capacitação divina para você permanecer de pé, para você permanecer firme, crendo em tudo aquilo, né, que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Porque, queridos, às vezes, né, a gente não vê, mas tem muitas pessoas olhando para a minha vida e para a sua vida e vendo a transformação que o Espírito Santo de Deus fez na nossa vida. E as pessoas desejam aquilo que você tem. Muitas vezes ela não tem coragem de chegar até você e falar, mas elas olham para você e desejam, não com inveja, mas porque ela vê a mudança, a transformação, quem você era e quem você é agora. Então, querida, a sua desistência pode ser a queda de muitos. Então, não desista. Não desista. Creia na unção. Creia na habilidade do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. E por enquanto, querido, pode ser você. Mas você vai permanecer firme, você vai permanecer crendo. E daqui a pouco tem mais uma coluna, daqui a pouco tem mais outra coluna. E daqui a pouco você vai estar dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Então não desista, querido, permanece firme, porque você não está só. Mas a unção, a pessoa do Espírito Santo está com você, te ajudando, te capacitando, te ensinando, te instruindo acerca de todas as coisas. Aleluia! Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.